Hoje você vai abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, do verso 1 até o 11. Vamos ler. Nos aquietar e ouvir a leitura da palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Quer que eu troque o microfone? Porque tá chiando aqui, tá. Muito bem. Então vamos lá. Eu vou terminar hoje essa série de assuntos, de mensagens sobre a igreja, sobre ataque. Não sei se você leu a carta que os terroristas mandaram para os jornais lá na França, e o teor dessa carta é parecido com outras cartas que eles enviaram em outros ataques, mas eles sempre fazem referência ao mundo ocidental, à civilização ocidental, chamando-nos de cruzados, os cruzados. E uma das frases lá ele diz: a capital da França, Paris, é uma sede de divulgação dos mensageiros da cruz, desde 2001, quando a Al-Qaeda atacou as Torres Gêmeas, a carta também, a mensagem da Al-Qaeda, do Bin Laden, tinha a ver com uma vingança contra os que os cristãos fizeram nas cruzadas. E agora nessa carta de novo eles se referem a isso, chamando a civilização ocidental de cruzados. Precisamos destruir os cruzados, essa cidade pervertida. É interessante porque essa carta é um ataque à igreja. É um ataque à igreja. E isso está dentro da mente dos terroristas muçulmanos, que há tempos, há séculos, eles não conseguiram aceitar aquele período das cruzadas. Então, volta e meia, hoje, eles se referem a isso. Não, mas os cristãos nos atacaram. Isso no século XII, no século XI, o tempo que os cristãos fizeram isso. Então,
às vezes isso que está acontecendo, a lógica deles é uma loucura, é uma coisa absurda, mas eles tentam pegar uma falha, um erro, um fracasso da igreja, que leva o nome de cristã, e a partir disso justificar e racionalizar a vingança deles. E aí eles entendem toda a civilização como cristãos. E é interessante isso, porque o ataque do mal, a crítica à igreja, na maioria das vezes, ela pega os pontos fracos da igreja, os erros da igreja, onde a igreja fracassou, tanto na história quanto no dia a dia. E muitos desses erros, e muitos desses pecados que a igreja cometeu, a igreja está pagando por eles até hoje, e às vezes paga. Então, por exemplo, quando as pessoas dizem assim, a igreja só está interessada em dinheiro, a igreja só está interessada em dinheiro, é porque uma parte da igreja tem visibilizado isso daí. Ou a igreja se tornou um comércio, é a ideia de que a igreja está vendendo produtos espirituais, bens simbólicos e por aí vai. Então, muitas críticas, e essa crítica muçulmana tem a ver com o erro da igreja. E o erro da igreja, o fracasso da igreja, os pecados da igreja, é muito fácil da gente identificar e apontar. Por exemplo, no período das cruzadas. Por que as cruzadas aconteceram? É óbvio que o pessoal dá uma exagerada, dá uma aumentada. Quando você estuda a história, você vai ver. Mas por que a igreja medieval cometeu esses erros? É a mesma causa que a igreja comete hoje. Porque a igreja se apegou ao poder temporal, ao poder econômico, ao poder político. É porque a igreja se tornou uma potestade humana. Os grandes erros históricos da igreja e os erros que a igreja comete hoje, é porque a igreja começa a se apegar a esse mundo aqui. A igreja começa a agarrar as coisas dessa terra. O que foi as cruzadas? Se não era um avanço bélico para retomar territórios políticos, econômicos, interesses territoriais, mas que levava o nome da igreja. O que foi a colonização, as conquistas, que levava o nome de Jesus, da cruz, mas que por trás tinha todo um interesse econômico, um interesse político, um interesse, tantas coisas, e a igreja se aliou com isso. Então o grande fracasso, o grande erro da igreja é quando a igreja se apega ao poder dessa terra. Por que a igreja é atacada hoje? Porque a igreja se apega às coisas desse mundo. E aí a igreja vê a si mesma como uma força aqui, humana, poderosa. E os homens da igreja, os líderes da igreja, começam a acreditar que a igreja é isso mesmo, ela é uma potestade humana, ela é uma potestade econômica, política, contrariando o que Jesus ensinou. Então, muitos ataques à igreja hoje são justificáveis. Muita gente que abandonou a igreja está com uma parte da razão, porque a igreja negou a mensagem de Jesus e se tornou uma igreja apegada a essa terra e a esse mundo. E negou o evangelho de Jesus Cristo. Então esse texto que eu li aqui mostra qual foi a atitude de Jesus e como deveria ser a atitude dos cristãos e da igreja. O que Jesus fez? Jesus existia, é igual a Deus, mas ele não se apegou ao fato de ser Deus. Jesus se esvaziou, Jesus desceu, Jesus humilhou-se a si mesmo, Jesus se fez homem, se fez servo, foi até a cruz. Jesus fez isso. Jesus, que é o Senhor da igreja, deixou o modelo, e Paulo diz que nós devemos ter essa mesma atitude, esse mesmo sentimento. Qual é o erro da igreja? É a igreja se encher, é a igreja se apegar aos poderes, é a igreja se encher dela mesma e dizer: olha como nós temos poder, olha como nós temos influência, olha como nós temos posses, olha como nós temos receita, olha como nós temos prédios, olha o nosso poder. Quando a igreja adquire poder humano, político, econômico, ela perde a essência da igreja, ela perde o poder de Jesus Cristo.
Então, por exemplo, quando os ingleses, evangelistas ingleses, iam evangelizar Mahatma Gandhi, e o Gandhi dizia para eles o seguinte: no vosso Cristo eu creio, eu não creio é no vosso cristianismo. Porque os evangelistas ingleses estavam atrelados ao Império Britânico, que oprimiam a Índia. Ele falou assim: no Cristo do Novo Testamento eu creio não creio no cristianismo que vocês vivem. Então, muita crítica dessa, muita coisa é pecado, fracasso, falha da igreja, na história da igreja. E isso, a gente tem que olhar para isso, olhar para a Bíblia, para o Novo Testamento, olhar para a nossa história e olhar para nós hoje e entendermos que a força, o poder, a essência da igreja não pode estar nessa terra, não pode estar nesse mundo. Os alvos, os objetivos da igreja, os propósitos da igreja não podem estar apegados aqui. Jesus desapegou, diz que ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas se humilhou, desceu, se fez homem por amor a nós, se fez gente, se fez carne, se humilhou. Ele, antes de morrer, chegou diante dos discípulos, pegou a bacia, a toalha, que só os escravos faziam isso, e naquela bacia Jesus começou a lavar os pés dos seus discípulos. Lavou um por um, foi lavando. Quando ele terminou, ele falou assim: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou o Senhor e Mestre de vocês. Como Senhor e Mestre, eu dei o exemplo, como eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Quem lavava os pés dos outros na época de Jesus era escravo, era servo. Jesus está dizendo: olha, eu sou o Senhor absoluto, mas como eu servi vocês, vocês devem servir uns aos outros. O poder da igreja não é mandar no mundo, não é controlar a história, não é dominar as pessoas. O poder da igreja é servir e amar as pessoas. O poder do evangelho, o poder da igreja de Jesus é quando a gente serve desinteressadamente, é quando a gente coloca a toalha, a bacia e começa a lavar os pés uns dos outros. Quando é que a igreja fracassa? Quando seus líderes se veem como potentados, como acima dos outros, quando seus membros se julgam muito importantes, quando os cristãos falam assim: isso eu não faço, olha a minha posição, olha onde eu estou. Quando os líderes da igreja se entendem como donos, dominadores, controladores, aí a igreja perde o seu poder, aí a igreja fracassa, aí a igreja abre as brechas para Satanás, aí a igreja se abre para o mal. Qual é a força da igreja? A força da igreja não é no trono desse mundo. A força da igreja não é no poder desse mundo. A força da igreja é na bacia com água, que lava os pés dos pobres, dos miseráveis, daqueles que não têm. A força da igreja está na humilhação, de ser humilde, de se entregar e servir aos outros. Agora, essa mensagem é agradável, é palatável? A gente gosta disso? Não gosta. Hoje nós vivemos na era da celebridade. Todo mundo quer ser famoso e célebre. Todo mundo quer ter o seu nome exaltado. Agora vem Jesus, mas não é assim. Lá em Mateus 20, a mãe de Tiago e João chegou para Jesus e falou: Senhor, quando o Senhor vier no teu reino, coloca o meu filho do teu lado e um direito e à esquerda no seu trono. Põe os meus filhos em lugar de destaque, de importância. Coloca os meus filhos aí, Senhor, bem no auge. Aí os outros 10 ficou bravos, ficaram bravos. Só assim: mas que negócio é esse? Eles querem, também nós queremos. Aí Jesus reuniu os 12 e falou com os 12, olha, nesse mundo, os governantes, os maiorais, os chefes, eles mandam e desmandam. No meu reino, entre vós, não será assim. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser estar acima de todos, seja servo de todos. Eu li um livro. Perguntaram para um grande maestro de uma sinfônica qual é o instrumento que tem mais dificuldade de achar instrumentista, de gente para tocar. Ele falou: é o segundo violino. Primeiro violino todo mundo quer. O segundo ninguém quer. Todo mundo quer estar no primeiro, mas ninguém quer ser o segundo, ninguém quer ficar atrás, ninguém quer ajudar. Todos querem aparecer. O maestro dizia isso. Qual é o problema do nosso mundo?
Qual é o problema da igreja? O problema da igreja é que hoje você tem líderes, pastores que são celebridades. Tem pastores que têm guarda-costa pessoal. Tem pastores que têm... ele prega blindado assim, blindado, para o povo não chegar perto. Tem pastores que não se encontram com as pessoas. Tem gente que acredita nisso. Eu vou na igreja para ser cabeça e não cauda, né? Todo mundo gosta dessa mensagem de Deuteronômio, né? Todo mundo quer ser cabeça, ninguém quer ser cauda. Mas Jesus, na Nova Aliança, falou que a gente tem que ser o último. A gente tem que servir. A gente tem que se humilhar. A gente tem que deixar que o irmão tenha a primazia, tenha o primeiro, e a gente deixar para trás. Os fariseus é que gostavam dos primeiros lugares. Os fariseus é que gostavam da pompa, do elogio, da celebridade. Os religiosos, eles falam, no meu reino não é assim. No meu reino não é assim. Quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Esse é o modus operandi da igreja. É você se esvaziar, é você servir. Essa é a força da igreja, esse é o poder da igreja. Isso é que torna a igreja invencível. É a igreja que não é apegada a essa terra. É a igreja que vence o mal, porque a força da igreja é espiritual. O reino da igreja é o céu. Somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Não temos aqui pátria permanente. Aqui tudo vai passar, porque a nossa pátria está no céu. Pensai nas coisas do alto, onde Cristo habita com Deus. É o que está escrito na palavra. Agora, qual é a fraqueza da igreja? É quando a igreja vive apegada, ama as coisas. Quando dentro da igreja você tem o clericalismo, você tem hierarquias, você tem pessoas que são mais importantes do que outras, você tem pastor que se julga chefe, dono, que manda e desmanda, que é autoritário. Eis a fraqueza da igreja. Eis o pecado da igreja quando a igreja está rica. Quando a igreja tem patrimônio apenas para ela mesma, quando a igreja tem uma receita apenas para ela mesma e não para servir os outros, e não para ajudar os outros, e não para ajudar os necessitados. Eis a fraqueza da igreja. Por que aconteceu as cruzadas? Porque a igreja deixou de amar o reino de Deus e amou o reino dessa terra. E amou essa terra aqui, ó. Por isso que a igreja fez o mal na história, historicamente foi isso. Agora a força da igreja é essa daqui, é essa. Quando Pedro, lá em Atos capítulo 3, vai subindo para orar, Pedro e João, e lá o mendigo aleijado, de nascença, fala, dá uma esmola. Pedro olha para ele e fala assim, eu não tenho nem prata nem ouro. O que Pedro diz? Olha, nós, os apóstolos, nós não temos nem prata nem ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Quando a igreja diz assim, olha, eu tenho prata e ouro, ela não pode falar em nome de Jesus, levanta e anda. Quando a igreja se apega ao ouro e à prata dessa terra, ela perde o poder de Jesus. Ela perde o poder de Jesus. Então, esse é o desafio. Esse aqui é a mensagem. Esvaziar-se desse mundo. Esvaziar-se, esvaziar-se, esvaziar-se. Qual é a mensagem para nós hoje? É um movimento de humilhação, é um movimento de serviço, é um movimento de descer, não de subir. Essa é a força e o poder da igreja. Agora, o outro lado, a igreja, ela é a comunidade da esperança. Ela está nessa terra, mas ela tem a esperança da exaltação de Jesus. Olha o texto aqui, no versículo 9. Jesus faz o primeiro movimento, ele desce. Ele se esvazia, ele se humilha. Esse é o movimento de Jesus. Quando a igreja faz isso, Deus faz o outro movimento. Qual é o movimento de Deus? Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A igreja que serve, a igreja que sofre, a igreja que se humilha, é a igreja que tem a esperança da exaltação celestial. É a igreja, o crente que aqui passa por tribulação, dor, necessidade, ele passa com essa esperança, ele passa com esse sofrimento. Olha, eu estou sofrendo, nós estamos padecendo aqui, mas
nós seremos exaltados na glória celestial. O Senhor vai nos honrar, o Senhor vai nos erguer, como fez com Jesus Cristo. A igreja é essa comunidade, a gente sofre, mas não sofre sem esperança, porque a nossa esperança, a nossa vida não acaba nessa terra. Jesus desceu até a morte, ele morreu, mas Deus o ressuscitou e Deus o exaltou. Falava hoje aqui de manhã, nessa tragédia de Minas Gerais, de Mariana, passou essa semana na televisão, uma mãe chorando, triste, desesperada, porque quando veio lá o rio de lama, levou o filho dela, ela viu o menino sendo levado. E diz que na hora que a lama começou a levar o menino gritou, Jesus me salva. E a mãe chorando em lágrimas na TV falou assim, e ele gritou, Jesus me salva. E Jesus não salvou o meu filho. E Jesus não salvou o meu filho. E o filho dela foi levado. E ela chorava ali desesperada. Eu queria falar para aquela mãe. Jesus salvou o seu filho. Porque o Senhor leva o justo antes que venha o mal. E ele entra na paz. A gente só conhece essa terra e esse mundo e essa história. Mas a morte não é o fim, a morte não é a palavra final. Jesus morreu, Jesus serviu, Jesus se entregou, mas Deus o ressuscitou e Deus o exaltou na glória. A igreja tem essa fé, aqui nós sofremos, mas seremos exaltados, aqui padecemos, mas tem uma coroa nos esperando lá. Essa terra vai passar, esse mundo vai acabar, mas nós triunfaremos para sempre com o Senhor em glória. Como Jesus desceu, se humilhou, serviu, padeceu e aceitou a morte de cruz e levou os nossos pecados, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Ele é o Senhor. A força da igreja é a sua fraqueza na terra, essa é a sua glória no céu. Quando você sofre aqui pelo nome de Jesus, é glória que está acumulando lá no céu. A igreja é a comunidade da esperança, é a comunidade que diz para esse mundo, a morte não tem a palavra final. Se você vive aqui crendo na morte, você vai ser infeliz, diz Paulo. Você é o mais infeliz dos homens. Se você acreditar que a morte termina tudo, você está lascado. Mas Paulo diz, o nosso Messias morreu, ressuscitou e vive para sempre. E nós também vamos morrer, ressuscitar e viver para sempre com Ele. Nós temos esperança. Nós temos esperança. Esse menino aí, Jesus salvou a vida dele e ele entrou na glória celestial. Essa é a promessa de Deus, essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança, essa é a nossa certeza, essa é a nossa certeza da palavra do Senhor, irmãos. Nesse mundo caótico, desgovernado, que a gente fica aí perturbado e preocupado, nós temos o Senhor exaltado lá no céu. Nós temos o Senhor sentado no trono, reinando absoluto, soberano, e que diz para você e para mim, a última palavra não é o terror, a última palavra não é a morte, a última palavra não é a destruição, essa não é a última palavra não é a igreja sendo destruída, a última palavra é a igreja entrando na glória celestial, é você recebendo a coroa que está preparada para você, recebendo o galardão de glória do Senhor, é essa a promessa para nós. Então, quanto mais a gente se esvazia, a gente serve, a gente sofre, Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória que está sendo preparada para nós. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Você está aí triste, preocupado, está angustiado, Jesus reina, Jesus está vivo. Você está sofrendo, Senhor, eu estou doente, eu estou com isso, eu estou com aquilo. O seu corpo glorioso está sendo preparado, aquele corpo que não vai mais sofrer, não vai ter doença, não vai padecer, o corpo ressuscitado de glória, que vai brilhar como o sol ao meio-dia, como diz a Bíblia. É isso que o Senhor tem preparado para nós.
Essa é a glória da igreja. A glória da igreja não é nessa terra e nesse mundo, é no novo céu e na nova terra, é na cidade que desce do céu, adornada como noiva, que não tem choro, nem pranto, nem dor, nem morte, nem luto, nem tristeza, nem pecado, nem mal. É naquela cidade que vamos receber a glória e a verdadeira vida. É isso que a Bíblia diz. Quando a igreja inverte, isso daí, irmãos, a igreja perde a sua força, a igreja perde o seu poder, a igreja perde o seu brilho, a igreja se torna um clube humano aqui. Quando o crente vive pensando apenas nessa terra, ele perdeu a essência, ele perdeu a glória, a eternidade é o centro da nossa vida. Nós estamos aqui de passagem, diz a Bíblia, porque o nosso verdadeiro lar está no céu. Nós ainda nem conhecemos a vida. É isso que a Bíblia diz. Quando você esvazia a escritura da eternidade, tudo perde sentido. Qual é o sentido de tanta desgraça nesse mundo? Qual é o sentido de tanta tragédia? Qual é o sentido de tanta criança morrendo? É isso, é aquilo, é aquilo. Se a gente viver apenas nesse tempo histórico, a vida é uma brincadeira terrível e sem graça. Mas o nosso Messias ressuscitou, venceu a morte e está sentado no trono de glória. Ele vive para sempre, Ele está preparando-vos lugar e nós estamos ensaiando para cantar no coral celestial. Nós estamos ensaiando para adorá-lo para sempre e viver na sua bendita e gloriosa luz, a luz de Jesus. É o que a Bíblia diz. Você tem medo de morrer? Você tem medo da morte? A morte para nós é uma tragédia. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, diz os Salmos. Preciosa. Para nós é uma tragédia, para Deus é preciosa. Você acha que o mundo está desgovernado? Aquele que habita a eternidade, que 1000 anos é como um dia. Os cientistas dizem que a Terra tem 13 bilhões e 800 milhões, o universo tem 13 bilhões e 800 milhões de anos. Agora, e antes do universo ser criado, aquele de eternidade, Ele é Deus, bilhões e bilhões de anos, eras e eras, Ele é Deus que sabe tudo e conhece tudo, e habita a eternidade, de eternidade, eternidade, Ele é Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, que está sentado no trono do universo e tudo governa soberano. Esse é o nosso Deus. Qual é a última palavra? É o terror do Islã. É o terror do Islã que vai nos apavorar, que vai nos deixar amedrontados. É o terror disso, é o terror daquilo, é a tragédia, é a crise política, é a crise econômica, é isso, é que nós vamos perder isso, é uma doença, é um diagnóstico ruim, é o que vai nos assustar? Se o nosso Salvador vive e reina para sempre, que está com a nossa vida assim nas suas mãos, que controla e governa a nossa vida e governa a história, aquele Cristo ressuscitado, é Ele que governa a igreja. Em Apocalipse capítulo 5, João tem uma visão da história do mundo. Tem um livro selado com 7 selos. Aquele livro ali é a história do mundo. É a história do mundo inteiro, do mundo inteiro. E alguém precisava abrir o livro e dar sentido para o livro. E falar, olha, o livro tem sentido. A história não está desgovernada. A história não está ao acaso, ao destino. Não, essa história tem sentido. A nossa história tem sentido. A história do universo tem sentido. Aí diz que João viu o livro selado. E o anjo falou, quem é digno de abrir o livro? E procurou entre os imperadores do mundo, de todos os lugares, e diz que procurou e não achou, ninguém era digno de abrir o livro, ninguém era digno, e por causa disso João começou a chorar, e chorava muito, esse é o choro do mundo desesperado, que olha para o universo, olha para a história e diz assim, é o acaso, a minha vida não tem sentido, eu estou sofrendo, eu estou padecendo, olha os meus problemas, olha os problemas do mundo, olha esse desgoverno do Brasil, essa tragédia causada pela ganância, que ceifa tantas vidas, qual é o sentido desse negócio tudo aí? Tem algum objetivo, tem algum propósito desse negócio? E João chorava muito, porque ninguém era digno de abrir o livro, de dirigir a história, de dar sentido para a história humana. Ninguém era digno, ninguém era capaz, e ele chorava e chorava muito, aí o ancião falou assim, não chores mais,
porque o leão da tribo de Davi, o Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou, ele é digno de abrir o livro e dar sentido ao livro. A partir dali ele abre o livro e o livro da revelação começa a acontecer. Ele abre a história, dirige a história, dá sentido à história, dá um ponto final para a história e diz assim: eu estou dirigindo a história, não para o caos, não para a destruição, não para o túmulo, eu estou dirigindo a história até para o dia da vitória final, quando todos os redimidos, todos os salvos, todos os meus filhos vão se encontrar comigo e vão glorificar o meu nome para todos sempre, e a morte não mais existirá, e o diabo será esmagado pelos seus pés, e o Senhor vai destruir todo o mal, e habitaremos e reinaremos com Ele para sempre, porque Ele é digno de dirigir a história, governar o mundo, dar sentido para a sua vida, e dizer: a sua vida não está na deriva, Deus controla a nossa história. O túmulo não tem a palavra final. Eu não estou indo para a sepultura, eu estou indo para a glória celestial. Eu não estou indo para a morte ser comida de vermes, eu estou indo para o trono de Deus. Essa é a mensagem da palavra de Deus, porque quem crê em Jesus Cristo já passou da morte para a vida, não teme a morte, não teme o inferno nem a condenação. Quem crê em Jesus Cristo tem a esperança gloriosa. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Essa é a palavra de Deus. Quem tem Jesus não teme mais a morte, porque já entrou na vida. Já entrou na vida. Como você se sente? Como você está sentindo? Como o seu coração está? Pesaroso? Sofrendo? A gente sofre, a gente fica triste, mas a gente se alegra. Jesus diz: quando vedes os sinais do fim, guerras, fomes, tribulações, não vos amedronteis. Erguei as vossas cabeças para os céus e exultai, porque a vossa redenção se aproxima. O dia quando a trombeta vai ressoar, e os céus irão se abrir, e o Senhor virá com poder e grande glória, e todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e confessará: Jesus Cristo é o Senhor para sempre. Você crê nisso? Essa é a promessa do Senhor, essa é a palavra do Senhor. Essa é a esperança gloriosa do Senhor. Amém? Eu gosto muito daquela história, já contei aqui várias vezes. Eu gosto muito dessa ilustração. Daquele menino que estava lendo a história à noite. Gostava muito de ler histórias, contos de fada. Estava lendo à noite, a mãe dele falou: está na hora de dormir, meu filho. E ele estava no quarto lendo. E a mãe falou de lá: olha, eu estou indo aí. Se você não desligar, não fechar o livro, eu vou apagar a luz e você vai ter que dormir. Aí a mãe dele estava vindo, e ele estava lendo a história lá da princesa, do príncipe e do dragão. E ele estava lendo, e a princesa estava presa, e o dragão estava vencendo. E daí a mãe dele estava vindo, e ele falou assim: eu não aguento, não aguento. Foi lá para o final da história. Pulou, e lá no final, a princesa estava livre, o dragão foi destruído e ela estava casando com o príncipe. Ele, ufa! Aí ele fechou o livro e foi dormir. No outro dia ele pegou o livro para ler. Aí ele lia e ele via a princesa com medo, aprisionada, com medo. E a princesa com aquele temor. E ele lia e ele falava assim: calma, princesa, calma. Eu já vi o final, ele vai te salvar. Ele vai chegar, calma, calma, não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo. Essa é a história da Bíblia, irmãos. Nós já vimos o final. Jesus venceu. Não precisa ficar com medo. Não precisa ficar apavorado. Não precisa ficar ansioso, nervoso com terrorismo, com tragédia, com os desgovernos. Você não precisa ficar com nada disso. O príncipe já venceu, o cordeiro já venceu. E no final nós, a igreja, vamos casar com o cordeiro. E lá no céu nós vamos adorá-lo para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu cantava a canção do céu aqui, eu comecei a chorar porque eu imaginei aquele dia.
E eu fiquei imaginando que vai estar ali os profetas, Isaías, Jeremias, vão estar os apóstolos, Pedro, Paulo, Davi, Abel, vai estar lá diante do Senhor os mártires, aqueles que foram queimados, Policarpo, Orígenes, Santo Agostinho, Francisco de Assis, Wesley, Lutero, vão estar diante do Senhor John Hus, que foi queimado vivo, todos aqueles que viveram para Jesus, todos vão estar lá. Aqueles milhões e bilhões de crentes anônimos, de gente de todas as partes, tribos, raças, nações, povos e línguas, gente de todos os lugares, gente que sofreu e que deu a vida por Jesus. Naquele dia, eu vou estar lá. Eu comecei a chorar, eu vou olhar para o lado assim, vai estar Isaías, vai estar Jeremias, vai estar Paulo, e eu vou estar lá. Davi vai estar ali na minha frente, e eu vou estar lá. Abraão vai estar ali, e eu vou estar lá. Cantando no coral celestial. Glória, glória, glória ao Cordeiro de Deus que foi morto e ressuscitou e vive para sempre, e com seu sangue comprou para Deus gente de todas as tribos, povos, raças e nações, e vão adorá-lo para sempre, e vão experimentar a verdadeira vida para sempre, na bendita luz gloriosa da sua face. E eu vou estar lá, e nós vamos estar lá, e ali nós vamos reinar com ele, aleluia, para sempre. Essa é a nossa esperança gloriosa. Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Essa é a nossa esperança. A doença, irmãos, não tem a palavra final. A nossa vida não depende do médico, a nossa vida não depende do governo. A nossa vida está na mão do Rei dos Reis, daquele que é exaltado para sempre. Feche os seus olhos e entregue a sua vida para Jesus. Confie a sua vida para Jesus. Entregue os seus medos, suas preocupações, suas dores, suas angústias, suas perturbações. Entrega para Jesus agora. Entrega para Jesus. Coloque a sua vida nas mãos dele. Coloque o seu pavor e os seus direitos e diz: Deus, eu quero te servir. Eu quero te obedecer. Eu quero fazer a tua vontade. Feche os seus olhos e entregue a sua vida para Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida, entregue. Dedique sua vida a Jesus hoje, aqui, agora. Confie nele. Amado Senhor, amado Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome para sempre. Porque com teu sangue o Senhor nos comprou, e o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. E agora, Senhor, nós não pertencemos mais a esse mundo, nós não estamos presos às coisas dessa terra, a nossa pátria é celestial. E agora, Senhor, aqueles que creem em Ti já passaram da morte para a vida, não tem mais medo, nem temor, nem angústia, nem perturbação, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Oh Deus, enche os corações aqui dessa fé, dessa confiança, dessa certeza de que o Senhor governa absoluto essa terra, de que o Senhor está sentado no alto e sublime trono, de que o Senhor dirige as nossas vidas. Afasta o apego desse mundo, meu Pai. Tira do nosso coração o mundanismo, o materialismo. Dá-nos um coração voltado para o Teu reino, para a Tua palavra e para a glória de Jesus. Que as nossas vidas aqui sejam a juntar tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde o ladrão não rouba e que permanece para sempre. Porque o mundo vai passar, a concupiscência da carne e dos olhos vão passar, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Que cada um saia hoje daqui com essa esperança, com essa confiança, com essa certeza, Senhor, que o Senhor venceu e reina. Oh Jesus, tira o medo dos nossos corações, tira as preocupações, as angústias, o pânico que domina essa geração, que se instala nesse mundo de trevas, que o teu povo possa habitar na luz.
na luz de Jesus. Que a gente não fique olhando para os noticiários e para esse mundo, mas que a gente erga os olhos e veja a eternidade do Senhor, a glória do Senhor, o brilho do Senhor, que não vai acabar, que permanece para sempre. Ó Deus, alimenta essa fé, fortalece cada um aqui em nome de Jesus. E, ó Deus, que cada um aqui sirva e ame a Jesus de todo o coração. E ame a igreja de Jesus, que é a noiva, que vai habitar com Ele para sempre. Que cada um aqui viva dessa maneira, para a glória do Teu nome. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.